Ao longo da história, desde os antigos egípcios, existem diversos relatos de supostos contatos entre homens e extraterrestres. Até hoje, nenhum ser desse tipo foi capturado ou veio a público reconhecer as suas origens. O caso Mário Restier envolveu um brasileiro que teria recebido o convite para viajar com extraterrestres. Restier teria sido uma das primeiras pessoas do Brasil a ter contato com seres de outros planetas. Ele morava na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, quando teria passado por essa experiência ufológica. De acordo com Mário, os tripulantes da nave utilizavam os saiotes romanos e tinham a cabeça coberta por gorro ou capacete. Ele não apenas viajou com diferentes criaturas, como pôde conhecer o local onde elas moravam. Segundo os registros, teria sido o terceiro homem a ir até lá. A história de Mário ganha destaque devido ao tempo que ele ficou fora de casa. Mesmo com detalhes importantes sobre essa experiência, algumas questões teriam sido esquecidas. Quer saber mais detalhes sobre essa viagem galáctica? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Às 17 horas do dia 4 de dezembro de 1949, Mário Restier, que morava na cidade de Barra Mansa, regressava do sítio do seu pai em Volta Redonda, Rio de Janeiro, quando notou, ainda perto do sítio, um objeto discoidal sobrevoando silenciosamente um grupo de árvores, aterrissando em seguida a 10 ou 15 metros da estrada. Surpreso, assustou-se ainda mais quando ouviu uma voz que lhe dizia: "Não tenha medo. Quer saber do que se trata? Sabemos que você acredita em nós." À sua aproximação, abriu-se uma portinhola no aparelho e apareceram dois tripulantes de estatura aproximada de 1,65 m, a mesma altura de Mário, os quais acenaram amistosamente, como convidando-o a entrar. Usavam uma espécie de saiote romano e tinham a cabeça coberta por um gorro ou capacete. A primeira pergunta que Mário lhes fez foi se acreditavam em Deus, ao que responderam imediatamente: "Deus é um só." Mais encorajado, o jovem entrou no disco, sendo conduzido por um corredor e uma sala com painéis cheios de ecrãs, quadros e botões. Apareciam nas telas esquemas indicando dados da locomoção da nave. Os tripulantes convidaram-no para uma viagem. Restier respondeu que aceitaria se eles prometessem trazê-lo de volta são e salvo. Após a confirmação por parte dos tripulantes do objeto, deitaram-no dentro de uma espécie de urna ou banheira, cheia de um líquido que, segundo os seres, servia para eliminar problemas relacionados às grandes acelerações, além de tratar e alimentar o corpo. Apenas a face ficou fora do líquido. Quando os tripulantes anunciaram que iriam decolar, Mário adormeceu. Quando acordou, foi informado de que já estavam chegando. Ele foi retirado da urna e levado a outro compartimento da nave, onde suas roupas e seu corpo secaram imediatamente. Foi-lhe fornecido um uniforme semelhante aos dos tripulantes do objeto. Ao olhar pelas vigias do disco, Mário percebeu que estava em uma espécie de hangar, com vários discos semelhantes ao que embarcara. Quando olhou novamente para os tripulantes, Mário, surpreso, percebeu que eles estavam sentados numa espécie de sofá, aparentemente desligados. Foi então que abriu-se uma portinhola. Por ela entraram algumas pessoas que, com simpatia, dirigiram-se à testemunha. Estes informaram que Mário era a terceira pessoa a estar no local e que estavam felizes por ele ter vindo.
Em seguida, esses seres levaram-no a passear por uma espécie de cidade, onde havia outros seres. Ele foi levado a uma espécie de museu, onde mostraram-lhe uma tela com imagens da humanidade, nossa índole, nossas ambições, violência, etc. Após algumas horas, Mário foi levado de volta ao disco, onde suas roupas foram devolvidas. Ele foi novamente colocado na urna com um estranho líquido, e quando acordou, foi levado até o local onde havia embarcado. Ao chegar ao sítio do seu pai, este reclamou muito por Mário ter desaparecido tanto tempo sem dar notícias, deixando preocupados todos os seus amigos e familiares. Foi então que percebeu que era 14 de abril de 1950. Mário lembrava-se de algo em torno de 6 horas de sua experiência. Praticamente 4 meses de sua vida estavam em branco. O caso encontra-se detalhadamente descrito no Boletim da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, edição 61, de 15 de abril de 1968. Embora tudo isso pareça uma história fantástica e um tanto difícil de engolir, é muito interessante observar que Mário Ristier cita a constelação de Órion. Quem é fã de conspirações ufológicas certamente já leu algum texto ou assistiu algum documentário falando dessa constelação e de suas relações com a adoração de deuses vindo do céu por parte de antigas civilizações. Os egípcios, por exemplo, construíram pirâmides com interessantes alinhamentos com a constelação de Órion. A civilização maia, que construiu muitos prédios destinados à adoração das estrelas e à sua observação, também documentou a constelação de Órion, atribuindo certa importância a ela. Claro que esse fato não prova que a história de Mário seja verdadeira, mas é curioso ele fazer menção a essa constelação em uma época, 1949, em que a ligação dessa constelação com supostos casos de ufologia ainda não possuía a fama dos dias atuais.